bem-vindos ao Agro Itaon. Eu sou Eduarda Arruda. Boa noite, pessoal. Eu sou o Juan Capelli. Estamos dando início a mais um programa, o Agro Itaon. E hoje estamos com a convidada super especial. Exatamente, gente. Eu fico muito feliz com todos os convidados que chegam aqui. Mas quando tem uma mulher do meu lado, eu posso dizer que eu fico mais feliz ainda, Tainá. Parabéns pela profissional que você é. A Tainá, gente, ela é médica veterinária, representante da marca Ouro Fino, e é uma mulher do agro, que é uma maravilha, né, Tainá? É ótimo. Obrigada, Duda. Obrigada, Juan. Boa noite, pessoal. Espero poder agregar na noite de hoje. Com certeza vai, gente, porque a bagagem que essa mulher tem, vocês não tem ideia. E ela vai falar aqui pra gente hoje sobre produção de silagem. Que é uma maravilha que a gente está aí num período que exige muito, né, do produtor. Ter aquele armazenamento lá, né, para suprir a necessidade dos animais. E é o nosso assunto de hoje, então vem chegando, gente. Compartilha o link aí com o pessoal da família, com os amigos. Chama todo mundo para participar com a gente. Você que tem um pai, um vizinho que é produtor rural, quer saber tudo sobre produção de silagem, entra na nossa, vai ser uma aula hoje, viu? Que a gente tem aqui, ó, uma médica veterinária, uma profissional da área que vai falar tudo pra gente sobre cada etapa da produção de silagem. Então, vamos chegando. E, Tainá, primeiro de tudo, antes de a gente entrar no nosso tema, eu queria saber a sua história, assim, no agro. Como é que tudo começou? Bom, Duda, eu sou de uma cidade do interior, então nessas cidades interioranas é muito mais fácil você ter o contato com o agro do que numa cidade maior, né? Sim. A cidade chama Presidente Alves, e aí os meus avós sempre foram de fazenda, de sítio, e aí por conta do meu avô, ele chama Joaquim, já faleceu, que eu tive esse interesse no agro. E desde então eu sempre fui galgando aí oportunidades no agro. Que legal. E essa história de cursar faculdade de medicina veterinária, foi uma escolha difícil, uma escolha fácil? Como é que é? Foi muito fácil. Na verdade, por conta dessa minha veia mais comunicativa, eu fiz 1 ano de publicidade e propaganda. Nossa! E aí, no fim, eu não me identifiquei, muita tecnologia, mexer nos programas de computador é difícil. Não é fácil não. Não é fácil não. E aí eu tinha um primo que fazia medicina veterinária, conversando, e aí sempre admirei, e poxa, é uma medicina que trata de vários seres, né? É muito interessante. Sim. Sempre gostei. E aí comecei a faculdade, nunca tive dúvidas. Sim, é uma paixão sem igual, gente. Pra quem é do meio, né, Juan? O Juan também é médico veterinário. É uma coisa, assim, que realmente é apaixonante. Sim, a gente fala que parece que a profissão escolhe a gente, né? É Às isso. vezes, na hora que começa... Você se formou onde, Tainá? Eu formei em Bauru mesmo, numa particular, chamou Unip. E a Tainá, gente, ela veio de longe pra rancharia hoje, diretamente pro Agro Itaon. Uma metrópole. Veio prestigiar o nosso programa, né? E trazer bastante informações sobre produção de silagem, onde que é um alimento... onde a gente utiliza 60% a 70% desse alimento, né? Isso. Numa dieta diária aí dos animais, e cada passo da silagem, cada detalhe da silagem é muito importante, né? Aqui nós não vamos focar o assunto no plantio, porque cabe mais ao pessoal da agronomia, né? Mas vamos focar muito sobre a produção, que ela é tão importante quanto um plantio também bem feito. Eu tive a oportunidade de conhecer a Tainá lá no grupo JM, né, do nosso amigo, cliente José Bruno, né, onde eu fui fazer também um acompanhamento, e eu fui através da VetScience, ela estava através do Ouro Fino, e acho que nós acompanhamos umas 5 silagens lá esse ano já, né, da mesma propriedade. E eu vi a didática dela, a dedicação, o conhecimento, né, e quando a gente já fez o programa, quando a gente começou desde o primeiro programa, ela já foi uma pessoa que já me veio à mente em trazer, né, porque tem conhecimento, sabe aplicar e sabe passar conhecimento. Conversa de uma forma simples, que o produtor entende, e eu acho que é isso que a gente precisa hoje, de técnicos assim, hoje no campo, né, Tainá? E lá, graças a Deus, esse ano tem uma silagem muito boa. Excepcional. Né, uma qualidade excelente, né, uma propriedade com compost barn, estamos com uma média lá de 30 litros vaca dia.
assim, a produção da silagem lá foi excelente. A equipe também da fazenda abraçou, né, todo o passo a passo pra gente, e acho que é isso aí. Vamos falar de silagem. Vamos falar de silagem, minha gente. E pra gente começar a falar, né, que a gente vai trabalhar aqui todas as etapas. A gente não vai entrar no assunto de maneira profunda, mas é importante falar que existem vários tipos. O pessoal mais produz é a do milho, não é? Tem nada? A gente tem silagem tanto de milho, sorgo, de capim, cana, mas hoje a gente vai dar um foco, né, de milho, porque a gente está na safrinha do milho. Então, Exatamente. alguns produtores ainda estão realizando a silagem do milho e é o que está em alta agora. A gente Para quem não conhece, vê a gente falando de silagem. O que seria silagem? Assim, de uma maneira bem simples. É um modo de conservação. Então a gente pega o milho, tritura ele, pica ele. O pé do milho seria? O pé pode ser só o grão ou pode ser a planta inteira. Uhum. E aí você faz essa moagem, né, do milho e ensila ela. A ensilagem, então, é um método de conservação. Entendi. Então, vamos pegar uma área inteira de plantação ou parcialmente dessa plantação. É isso. E vamos moer e vamos conservar, como se você só conserva. Né? Porque assim, ó, pensa comigo, o milho você pode oferecer in natura, que não é tão comum, só que ele vai acabar passando. E aí você perde o timing de fornecer esse alimento para o animal. Com a ensilagem desse produto, você tem um produto de ótima qualidade por um longo período de tempo. Você pode armazenar essa silagem aí enquanto ela está fechada por muito tempo. Exatamente. Falando de silagem, né, eu vi que tem vários tipos, né? Eu quero produzir lá na minha propriedade. Qual tipo eu posso usar de armazenamento? Beleza. Então nós temos a silagem bag, que é o silo bolsa, que é um tipo de armazenagem que o pessoal geralmente faz para grão úmido. Então é um milho que ele já está com uma matéria seca um pouco elevada e aí a gente tem que hidratar ele, grão úmido, no silo bolsa. E aí nós temos o silo em trincheiras, que são construções, ou então são, de uma maneira popular falando, é um buraco que você limpa e você consegue armazenar o silo, ou então pode ser de superfície. Então, que é o que o pessoal mais usa, geralmente, né? É isso, o de superfície. Isso. É um saco também, né, que a gente compra quando a gente vai comprar pronto. É isso. A gente, né, geralmente Quando ele pega... é ensilado individualmente, isso. Você estava falando de matéria seca. Antes de nós fazermos o processo de ensilar, de silagem, como que nós vamos eleger, como que nós vamos eleger o momento de ensilar esse milho em cima de análise de matéria seca? O ponto de corte, O ponto né? de corte. Eu sempre falo, Rô, que a silagem ela vai te contando uma historinha. Então, desde a hora que você planta, que a gente não vai entrar no mérito, desde a hora que você planta até a hora de você ver o ponto de corte. Então, a silagem, para fazer a silagem, você precisa de um planejamento. Então, tá tudo planejado. Você foi lá, você tem um lugar de fazer a silagem, você tem um maquinário e você tem os funcionários para fazer essa silagem. Então, você vai escolher a melhor época de corte desse milho. A gente consegue ver ele quebrando a espiga ao meio e vendo a linha do leite, e a gente consegue fazer a matéria seca da espiga do milho. Então a gente coleta algumas espigas e faz a matéria seca. A matéria seca de uma silagem de milho ideal varia aí de 30% a 35%. Então você vai acompanhando. Poxa, olha, meu milho tá com 28% de matéria seca, ainda não. Esperar um pouco. Tá com 29%, ainda não, espera um pouco. A partir de 30% de matéria seca já é um milho apto aí para se fazer a silagem de planta inteira. De planta inteira, né? E aí a gente consegue compactação melhor e também em relação à produção de amido, né? Isso. A gente pode dizer então que o primeiro processo na produção da silagem seria a picagem. Isso, a tomada de decisão no momento certo para você fazer a picagem desse milho. Então, vamos lá, você decidiu, eu acho que a primeira coisa da silagem é você ter um local. Vai ser de trincheira, vai ser de superfície, sempre atentar para um terreno em declínio,
Porque daí dessa forma, se tiver alguma evasão de efluente, então se chorar, né, a gente fala que é o chorume, então ele tem aonde escorrer, ele não vai ficar ali armazenado na silagem. Se chover, não é a chuva, ela vai passar pela silagem, ela não vai ter uma saída, né? Isso. Então sempre em um local com declínio. E aí decidi o local. Limpa todo o local, se tinha silagem lá antes, limpa. Não deixe, porque tudo é origem de contaminação para essa silagem. E aí começou o corte, beleza, olha, minha silagem tá ótima, tá de 30 a 34, 35%, vou fazer uma silagem de grão de planta inteira. Decidimos, começamos o corte. Legal. E o corte, eu acho que é importante falar também, né? Sobre a picagem, sobre que às vezes fica muito grande, muito pequeno. E eu vejo lá, pelo menos com os meus carneiros, quando tá muito grande, por exemplo, eles não comem. Não. Fica aqueles talos, é desagradável, né? Sobra tudo no coxo. Então é importante atentar esses detalhes também, né? É isso, Duda. Durante o processamento da silagem, a gente tem uma peneira que chama Penn State e ela serve para a gente verificar o tamanho da partícula que está essa planta de milho. Então, pode falar. Pede para, depois que você concluir, para a Andressa mostrar as fotos da peneira. Fechou. Para quem não conhece, a gente fala às vezes a peneira, Penn State, também, né? Porque às vezes quando eu vou modelar, eu só coloco na máquina e o que saiu vai. E não é assim, gente, tem a peneira para você, né, qualificar. Se a partícula estiver muito grande, Duda, o animal ele vai ter uma seletividade, então ele não vai querer comer esse tipo de um alimento grosseiro. Sim. Então ele vai selecionar os que são mais palatáveis para ele. Se tiver se tiver muito pequeno, é ruim porque não estimula a ruminação. Então tem um ponto ideal de corte. Então a gente tem o Juan gosta de trabalhar com 3 peneiras. Eu trabalho com 4, mas aí quando eu tô em propriedade que ele tá, eu junto as duas no meio, que é a mesma coisa. E aí passo pra ele. Esse já falei assim, viu? Aqui no Zé Bruno deu 84%, deu tanto na peneira 3 e tanto na 2. Aí ele falou assim, tá, e nas duas juntas? Eu falei, daqui você gosta? Deu 84%. Ele falou, perfeito, então tá ótimo. Que assim, concluindo o raciocínio da Tainá, né? A peneira tá lá. Ali tem uma foto, já é as partículas divididas, já separadas, né? Ali são E ali são as 4 peneiras, né? Isso, a primeira é de 19 milímetros, a segunda é de 8 milímetros, a terceira é de 4 e a última é o fundo, né? O fundo. Que é Qual que eu gosto? Qual que eu gosto? A do meio, né? A de 4. 8. A de 8 milímetros. A de 8 milímetros. E por que a gente estava falando, quem usa, a Tainá usa 4 peneiras e nós trabalhamos com 3, eu trabalho com 3. Porque igual ela falou, cada peneira dessa, ela separa a partícula acima de 19 milímetros de tamanho, a segunda acima de 8 milímetros, partículas acima de 8, que a gente considera a fibra efetiva, que vai estimular o animal a ruminar. A terceira seria acima de 4 milímetros. E a última, o fundo. Geralmente, confinamentos que precisam de mais carboidratos na dieta e um pouco menos de fibra, eles gostam mais da 4 milímetros. Como eu atendo mais propriedades de leite, eu preciso estimular muito mais a ruminação em vaca, então nós cuidamos um pouco mais da de 8 milímetros, utilizamos 3 peneiras, né? Eu utilizo acima de 19 milímetros, acima de 8 e uma de fundo, que eu consideraria que é uma ração mais fina. Mas não temos ninguém errado aí, uma regra. A gente falou, tá tantos milímetros na minha cabeça e eu que não sou veterinária já deu um nó. E aí em cima a gente passa um vagão, né, Tainá? Uma máquina passa cortando um vagão e aí a gente pega 500 gramas aí dessa silagem, desse material, passamos nessa peneira e aí nós temos a porcentagem para a gente avaliar de cada peneira, o que a gente considera ideal de uma silagem,
é ali de 54% até 65% na de 8 milímetros, né? Então, como que nós conhecemos trabalhando nas propriedades que ela trabalha com os produtos dela e com os meus, às vezes eu não estou, então a gente está sempre se comunicando. Ó, a peneira aqui deu essa porcentagem. Aí a tomada de decisão. Eu tiro um pouco de facas das máquinas convencionais para cortar um pouquinho mais grosso, ou eu coloco mais facas ou vou amolar para cortar um pouquinho mais fino, né? Então nós tomamos essa decisão junto, passamos para os colaboradores para a gente chegar num nível bom de silagem. O perfeito não existe. Isso, existe um mundo ideal sim, e existe um possível. Então a gente sempre tenta fazer o melhor possível naquela realidade do produtor. E aí, vamos supor assim, eu chego, o primeiro corte, primeiro vagão que chega no monte de silo, eu já faço a peneira. Ah, ok, tá bom ou não tá? Porque durante o dia, se for uma picadeira, né, uma forrageira normal, você tem que ir amolando. A faca é o picador, né, onde vai englobando os pés de milho. Então você tem que amolar, porque pensa, sempre que você usa muito uma lâmina, ela vai ficando cega. Então a gente pede para amolar. E aí é uma equipe, porque você depende muito do colaborador da fazenda. Sim. Porque geralmente a pessoa não convive com você. Então ela tem que ter a confiança de que o que você está falando é o correto, é o certo e vir com você. Tem que ser um time. Então lá no Zé Bruno mesmo, são feitas reuniões. E é muito legal porque existem alguns clientes que eles dão autonomia pra gente. Poxa, Tainá, vai lá. O pessoal me vê chegando no monte de silo e já fica bravo já, porque eu não deixo. O trator tem que estar a todo momento em cima do monte, compactando. Não pode ter contaminação, não pode levar terra para dentro dessa silagem, porque depois vai atrapalhar na fermentação, vai ser ruim. Então o pessoal me vê chegando. Já sabe que o negócio ali não vai ser fácil. Uma fama de chato. Chata. Lá vem a Tainá. Resultados, né, Tainá? E assim, depois você vê uma vaca dando 1 litro a mais de leite, um animal muito convertendo na arroba. Então é assim, a gente sabe que hoje em dia é apertado para o produtor. E custa, né? Então o que você puder fazer para auxiliar no produtor a ter um menor gasto e uma maior lucratividade e visando sempre no bem-estar animal. Poxa, né? Então o animal ele merece comer uma comida de excelente qualidade. Agradável também, né? Porque influencia muito a palatividade. Muito. E o bem-estar dele. Poxa, quando a gente come uma comida boa, a gente fica feliz, a gente fica bem. A comida traz uma alegria pra gente, então pro animal também. E é isso que a gente visa. Só uma dúvida, Tainá. Passou pela peneira e não foi aprovado. Faz o quê? Igual a gente tava falando, tá muito grosseiro, vamos lá apertar o espaço entre as facas ou então amolar mais. Nossa, Tainá, não tem jeito, vai ficar mais grosseiro. E a gente tem que pensar que uma silagem mais grosseira, ela vai ter um problema de compactação. Sim, então, o que você tem que fazer? Focar na compactação depois. Melhor um pouquinho mais grosseiro do que muito fino. Muito fino. Porque daí dá problema de diarreia depois. O animal pode ficar com acidose, então é ruim. Eu vi um curso esse tempo atrás em que o professor dizia assim, silagem é igual cabelo. Depois que cortou errado, se você falar que não gostou, não adianta mais. Não adianta mais, isso é verdade. Tem que esperar crescer. Então, por isso que a gente dá toda essa atenção na hora de cortar, na hora desse acompanhamento na hora do corte ali. É isso. E ganha essa fama de chato, porque a gente precisa ter essa precisão, né? O mais preciso possível para ter todo o restante, como você falou, né? A compactação ser boa, né? A fermentação ser boa e depois no rumo do animal a conversão alimentar ser boa. Então, Eita. esse aqui parou. Soltar esse. E agora? Andressa, tá online? Caiu mesmo. Voltou.
pra gente, que é a picagem. A importância, né, de passar a peneira, de ver quantos milímetros tá. O ideal, assim, mais ou menos, pro produtor ter uma base. De 0,5 a 2 centímetros. Ah lá, gente, ó, pega essa dica, de 0 a 5 a 2 centímetros, não é? E a gente acabou de falar sobre a picagem, você comentou sobre compactação, Isso. né, sobre a higiene, mas assim, a gente tem as três formas, né, que é a trincheira, superfície e saco. Isso. Qual a maneira de fazer a compactação dessa silagem nesses 3 tipos de armazenamento? Tá. Então é assim, na silo bolsa, geralmente a gente tem existem pessoas que prestam esse tipo de serviço porque precisa de uma máquina específica para fazer a compactação. Então, geralmente é uma compactação com trator. E aí tem toda uma questão científica aí de gravidade, de compactação. Então, a silobolsa existe um mecanismo inteiro dela. A trincheira e a superfície é trator em cima do monte. Então, a gente fala que o tempo de compactação tem que ser de 1 a 1,2 vezes a mais do que o tempo de picagem. Olha só. Então vamos supor assim, ó, então o colaborador começou a picar 8 horas da manhã, ficou até um tanto, deu 8 horas de trabalho. Então o cara que tá no trator, que é o que ama a gente, ele vai ter que ficar de 8 a 9, 10 horas em cima do monte. Olha só, é muita coisa, mas isso é essencial pro resultado depois. É essencial. E, né, explica pra gente, porque não pode ter ali oxigênio, não é? Beleza, isso, não pode, porque é em meio aeróbico, que é quando tem a presença de ar, que existe a precipitação de algumas bactérias ruins, que vão causar só um benefício na silagem e depois se o animal comer esse tipo de silagem também. Voltando só um pouco, Duda, é assim, a gente pode usar de várias tecnologias para melhorar a qualidade dessa silagem. Nada substitui um bom processamento. Então, o processamento tem que ser bom, a moagem tem que ser boa, a compactação tem que ser boa, o local tem que ser limpo. E aí, das armas, né, que a gente pode utilizar para uma boa silagem é o uso de inoculantes. Então, existem vários tipos de inoculantes, existem inoculantes que são multiculturas, existem uns que são para cana, outros para milho, e aí você utiliza esses inoculantes para priorizar a fermentação e que para ajudar depois da compactação, e aí esse tempo que a silagem vai ficar fechada e depois no pós-abertura. Então existem vários tipos de inoculantes. Então esses inoculantes vão ajudar no processo de fermentação da silagem. Isso. Eu vou dar de exemplo meu, que é o que eu conheço. A Orofino ela tem dois tipos de inoculantes. Então nós temos o Silosolve MC e o Silosolve AS. O Silosolve MC, ele tem um conjunto de bactérias ali que ele é o único no mercado que ele tem uma patente, ele combate a clostridiose. Nossa, é perfeito. Não acredito, olha só. E quem é produtor sabe como é difícil enfrentar essa doença. É muito difícil. Né? Causa uma morte súbita e você tá ali tem um prejuízo danado. E olha só, dentro do processo da produção da silagem você encontra, né, um auxílio aí contra essa doença também. Exatamente. E aí esse inoculante, ele permite que essa fermentação comece mais rápido. Então, para silagem de milho, ele é super interessante, até 32% aí de matéria seca, ele vai super bem. E aí eu tenho o Silosolve AS, que ele é voltado para silagem de grão úmido. Porque, além dessas outras bactérias que tem no Silosolve MC, que faz essa fermentação começar super rápido, ele tem um tipo de cepa que chama Buchneri. Então, ela dá uma super estabilidade no pós-abertura. A silagem de grão úmido, ela é úmida, né? Sim. Óbvio. Então, no pós-abertura, existem algumas propriedades que têm problema com aumento de pH, o que a gente não pode, incidência de bactérias, porque aumenta ali. Sim. Esquenta, tá úmido, então é uma festa para a bactéria oportunista. Então, tem alguns tipos de inoculantes, o meu é o Silosolve AS, que ele bloqueia essa formação de bactéria indesejável. E além do que você está falando, eu vou pegar um gancho também, a gente tem, além
quando a gente não tem uma boa compactação nessa presença de oxigênio, nós temos também a presença de fungos e proliferação de micotoxinas, né? Isso. O que causa muitos malefícios aí também para os animais, né? E aí onde a gente entra na dieta com absorvente de micotoxinas, que é um produto que eu trabalho, que a gente tem, nós trabalhamos com a Versailles, trabalhamos bastante com o Maxibind Bov, né? Então, mas o que a gente indica, e por isso que nós somos parceiros aí, clientes no campo, eu reduzo melhoro a qualidade da silagem usando um bom inoculante. Eu vou conseguir diminuir essa proliferação de fungos, né? Mas a gente sabe que a gente não consegue controlar isso 100%. O restante que fica disso, como que eu vou proteger o animal? Usando o absorvente de micotoxina. Então, por isso que a gente é parceiro em campo, por isso que a gente trabalha sempre junto, né? Quem trabalha com inoculante, a gente sempre trabalha junto com esse intuito de produzir uma silagem melhor. E também, em relação à temperatura, às vezes eu vejo o pessoal falando assim, que a silagem está quente, é uma silagem que está boa, que ela... a pessoa tem aquele fermentou. Tá quente, fermentou. E é ao contrário. A silagem precisa estar gelada. Na hora que você abre, ela precisa estar gelada. O que é uma silagem quente? Porque eu já peguei umas quentes que a gente já produziu. Ai, que ótimo! Olha quanto Deus sai fumaça e fermento. Aí chega perto da silagem, o olho começa a arder. Por que ela esquenta? Ali é o fungo se multiplicando e bactérias se multiplicando. Então está consumindo o oxigênio que está ali e está produzindo mais fungos e mais bactérias, que está uma guerra ali. E aí tem formações de ácido butírico, ácido acético, que são umas coisas que a gente não quer. Não quer, que são formações, a gente quer o quê? Uma formação de ácido lático, aí você chega perto da silagem, você consegue... Eu sempre faço assim, às vezes tem cliente que ele fica relutante em toda a produção da silagem. E aí eu chego na silagem do produtor e falo, vamos lá, pega a silagem, enfia a mão lá dentro. Quando você enfia, com a sua mão já sai cozinha. Eu já fiz isso. A silagem não consegue ficar com a mão. Não consegue ficar com a mão. Queima. E aí você pega e cheira. Aí eu sempre falo pro produtor, olha, tenta ficar mais de 5 segundos com a silagem no nariz. E você não consegue. Existe um teste de odor mesmo que a gente faz, de olfativo. Então, é científico, você consegue. Tanto que, eu até esqueci de comentar, na Ourofino nós temos uma plataforma que chama Examina. Dentro da plataforma Examina, a gente tem o Examina Controla, que é para verminolas. A gente tem o Examina Apoia, que são os cursos que a Ourofino oferece de inseminação, de manejo, e a gente tem o Examina Nutri. Foi dessa forma que eu conheci o Juan. Então é assim, são clientes, parceiros que utilizam os produtos da Ourofino, inoculante, barreira de oxigênio, e aí eu vou até o local. E aí tem cliente que eu participo desde a formação, olha, vamos fazer silagem, então tá bom, Tainá, posso contar com você? Pode. Desde a produção da silagem e no pós-abertura. Por quê? O Juan e o Paulo, né, que fazem a formulação das rações, eles precisam saber o que tem ali na silagem. Então a gente manda, faz bromatológico para ver o micro das coisas, né? E aí nesse Examina Controla, eu tenho que fazer umas análises no pós-abertura. Então eu faço análise de compactação, análise visual, análise de temperatura, de pH e mando para fazer o bromatológico. E aí, quando vem o resultado do bromatológico, nós da Ourofino a gente disponibiliza para os zootecnistas, nutricionistas, médicos veterinários que trabalham fazendo essa formulação da ração. Gente, que aula! Eu já aprendi aqui tanta coisa. Ó, silagem pegando fogo. Não já pode. fizemos silagem pegando fogo. Tá? Você acha que tá tudo uma maravilha? Não pode. A importância do uso de inoculantes. Né? Inoculante é importantíssimo. Então o barato sai caro. Não é barato você fazer toda uma produção da silagem. Não. E ali você é colocando um produto que faz toda a diferença, que salva a sua produção
com a seguinte frase: a silagem é como se fosse um bolo. Não adianta você comprar o melhor chocolate, o melhor leite condensado e você errar o fermento. Exatamente. Não adianta você ter o melhor fermento e só colocar metade da dose de cada. Não adianta também você ter tudo bom e errar o ponto do bolo. Então, e aquele negócio, errou o ponto do bolo, ou você vai tirar ele cru ou vai tirar queimado. É isso. Né? Quando a gente brinca com ponto de corte de silagem. E é aquela situação assim, que às vezes o produtor me pergunta, tem como aumentar a minha produtividade com essa comida? Não. E o que eu vou fazer com essa comida? Você vai ter que ir usando até acabar, se adaptar e ver o que você vai ter de produção. E se o meu leite cair? Vai cair. Né? Mas a gente sabe que aumentar leite com volumoso de má qualidade, difícil, ganho de peso, né, em arroba, crescimento em novilha, a gente não tem. Né? E por que eu aprendi a olhar o volumoso dessa forma? Porque, por exemplo, nós trabalhamos com a linha de núcleo mineral, aditivos e a parte do concentrado. Quando o volumoso está com a má qualidade, não tem o que eu fazer no concentrado. Eu posso colocar a melhor ração do mundo. Né? A minha conversão alimentar ela vai ser muito ruim. Ela vai ser muito ruim. Então é até um mito que eu digo, que eu via muitos produtores falar assim: eu não planto silagem de milho porque ela não compensa. E você sabe por que eu descobri que na cabeça dele ele fala que não compensa? Por quê? Porque ele produziu errado. Não soube aproveitar. Ele às vezes plantou o melhor milho, ele adubou a terra da melhor forma possível, só que na hora dele produzir silagem, algum passo ele errou. Porque todos os produtores que eu vejo que produzem uma silagem de boa qualidade, não é aqueles que a gente acompanha, porque tem muita gente boa também fora, né? Mas quem produz uma silagem de boa qualidade, ele vai ter resultado. Ela é compensatória, você entendeu? Ela não é um negócio que, igual o pessoal fala, não compensa. Ela é muito compensatória. E outra, né, Juan? A gente está num período que é muito instável. Então, eu sempre falo que o produtor que faz a silagem, ele tem uma segurança de alimentação pro rebanho dele. Então é assim, esse ano tá chovendo bem, mas e ano que vem? Poxa, sua silagem tá lá, guarda sua silagem. Esse ano o pasto tá bom, não vai precisar usar, ou vai precisar usar, pô, beleza. Ano que vem, gente, a gente nunca sabe. É muito cíclico. Quando eu entrei na Versais, o meu patrão, o Pedro, ele dizia muito assim: qual que é a capacidade, qual que vai ser a tua produção de silagem, ou o consumo da tua propriedade de silagem? Por exemplo, 2 quilos de 300 toneladas. Ele falava assim: faz 3. Vão ser 4 quilos de 200 toneladas. Faça 5. E eu achava que era exagero, tá? No começo, antes de entender um pouquinho mais da coisa, eu pensava que era exagero, mas não é. Silagem, quanto mais você conseguir produzir e você conseguir estimar e ter uma sobra, ela é muito melhor. Porque você não perde, né? Sim. E você falando aí de silagem de boa qualidade, na Ouro Fino a gente tem uma competição que chama Taça Silagem. E aí são os produtores do Brasil todo, porque os consultores técnicos da Ouro Fino, a gente é treinado para isso, né? Para fazer o Examina Nutri, para ver a qualidade da silagem e tudo mais. E aí tem essa competição. E aí nessa competição são silagens do Brasil inteiro que estão nessa competição. E aí o que leva em consideração? O resultado do bromatológico, foto de como está a retirada. Porque um problema que a gente tinha muito no José Bruno, lá no grupo JM, é que a retirada dele não era uniforme. E aí a gente conversou, que agora, esses dias eu cheguei lá e fiquei emocionada, Duda. Olha só. Nossa, o Juan fez um vídeo também. Poxa, foi muito legal, porque assim, a gente vinha de uma dificuldade mesmo. Poxa, tinha o Juan lá que ajudava, tinha eu que ajudava, mas aí na hora da retirada, pecava. Sempre deixava sobra de silo no chão, que não é interessante, porque atrai parasitas, atrai proliferação de bactéria, tem ali e tal.
E aí, quando eu cheguei, Duda, e vi, Tudo perfeitinho. eu fiz um vídeo, falei, pessoal, olha isso aqui. Que maravilha. O painel alinhado, você pegava assim, claro que a gente não vai comer, né? Mas você via que dá vontade de comer, era cheiroso o negócio. Gente, sabe? vocês são malucas, mas eu gosto de cheiro de silagem. Eu amo, e sabe que amo silagem de então. É uma delícia, silagem de grão úmido. Às vezes eu tô assim passando, pego um milho, põe na Ah, boca. não, olha, eu não peguei milho ainda. Pode pôr. Eu já comi ração. Ai, Mas milho de silagem ainda não, qualquer dia eu acho que eu vou pode provar. experimentar. É bom, né? É bom. Pra vocês verem, gente, a qualidade do alimento. E Então, se o animal tá comendo, né? Isso, Mas, e a ó, gente acompanha. Nós começamos a falar de da retirada da silagem e nós estamos pulando, vamos cobrir a silagem. Porque nós cortamos a silagem. Cortamos a silagem, falamos de compactação, de tempo de compactação, inoculante. Então, vamos cobrir essa silagem. Foi outra coisa muito interessante que nós aprendemos com vocês. Assim, a gente tem que cobrir a silagem com lona. Sim. Né? Geralmente o pessoal usa lona dupla face. Eu gosto sempre de indicar a preta e branca. Por quê? A gente sempre coloca a face escura, né? A preta para baixo, em contato com a silagem, e a branca para cima. Poxa, é física, né? Então, assim, o preto ele vai absorver o calor, o branco ele vai expelir. Então, a gente não quer que tenha, que cozinhe essa silagem, né? Então, a gente coloca essa lona dupla face. Beleza. O que a gente pode fazer para melhorar essa conservação de toco? Nós, da Orofino, a gente tem uma barreira de oxigênio, ela chama Silagecil. Olha só. E ela é uma barreira mesmo de oxigênio, eu esqueci de trazer, mas ela é bem fininha, ela é um plástico, poliamida, ela é bem fininho. Então, você terminou, fez a compactação. Como que eu vejo o nível de compactação? Tem isso também, né? Quanto que eu sei que a compactação tá boa? Aquela hora que você passa pro trator e a silagem não volta. Pega a dica, hein, gente? Tá compactado, passou com o trator, foi e voltou, silagem mexeu minimamente. Por quê? Se ela não tiver compactado, o trator vai passar o pneu, vai ficar aquelas marcas de pneu, né? Tá compactado? Beleza, vamos jogar a barreira de oxigênio. Jogou a barreira de oxigênio, ela vai vedar, Duda. Ela é interessantíssima. É diferente da dupla face, que a gente vê até lona de dupla face de 400 micras. O que é isso? Então, é a trama da lona. Então, 400 micras é aquela lona bem forte que contra coisas assim, vamos por um boi escapou, lesão mecânica, né? Então, um boi escapou, foi e pisou. Pisa. Acontece, gente. A galinha vai lá porque é o milho e começa a bicar. Então, existem essas lonas dupla face. Tem lona até de 125, 150, 200, 400 micras. E aí, a nossa barreira de oxigênio, ela tem 45 micras. Nossa. Então, a trama dela é bem fechadinha. Não é para ter comunicação com o meio exterior. Então, é assim, compactou, beleza, não vai entrar. É uma barreira de oxigênio. Por quê? A gente sabe que se entrar ar, vai ter bactéria que a gente não quer. Então, coloca a barreira de oxigênio, o pessoal do Net Science indica muito, Isso. porque é efetivo, entendeu? Tá quase virando uma lei já isso aí. É verdade. E aí, depois, o uso da barreira de oxigênio não exclui o uso da lona dupla face. Tem que pôr a lona dupla face Quando você também. abre o silo, o pessoal que não usa barreira de oxigênio provavelmente já viu isso aí. Você abre o silo, fica aquela camada lateral e aquela camada preta por cima. A silagem ali já apodreceu. Bastante fungo e preto. Sim. Então, o que o pessoal fala pra mim? Eu tiro isso aqui, eu raspo, jogo fora, utilizo o sol que tá bom. O que a gente vê que tá podre ali, tá preto, ele ali
aqui nós vemos a colônia de fungos, mas a micotoxina a gente não vê. Então, se nós temos aquela parte já contaminado, bem visualmente, o interior ali da silagem também está contaminado. Sim. E conforme você vai retirando, vai mexendo, vai contaminando também. Com essa barreira, nós evitamos aí quase 100% de perda. Além da perda econômica, né? Porque quando você, por exemplo, retira aquilo ali, são quilos de volumoso que você está jogando fora. Né? Por exemplo, seria como se eu comprasse 50 pães e 15 embolorasse ali dentro. O que eu vou fazer? Eu não vou comer, eu vou jogar fora. Então eu paguei por 50 e só vou comer 35. É isso. Né? Então basicamente é isso. Com essa barreira nós estamos vendo os resultados muito legal. Você sabe que essa reação por cima, Rô, ela chama reação de Maillard. Ela é uma reação de caramelização. Então, quando você vai fritar a carne, que dá aquela queimadinha na carne por fora, é a mesma reação. E aí, ninguém gosta de comer a carne queimada, né? Sim. E a perca de, agora você falou, eu recordei do dia que nós estávamos conversando isso aí, né? Também tem a perca de nutrientes, né? O amido ali a gente perde, proteína a gente perde. Gente, armazenamos, colocamos a lona. Quando a gente pode abrir? Pois é. O debate. O UAN, ele fala sempre a partir de 30 dias. Na verdade, vai depender do inoculante. Então, tem inoculante que ele te propicia abrir um pouquinho mais cedo, a partir de 15 dias, 15, 20 dias. E tem inoculante que ele precisa, para a cepa começar a fazer o efeito, igual a Buchneri. Ela só começa a fazer o efeito, assim, depois de 30 dias. Então, poxa, tem um valor agregado, você está usando um produto top de linha, então você vai usar, respeita ali o tempo da bactéria agir, né? Na fermentação. Por isso que a gente tem que ter planejamento, né? Por isso tem que ter tem lugar que a gente chega, tá sem planejamento, com 10 dias tem que abrir silagem porque não tem o que comer. É isso. Então, o produtor ele tem que ter em mente que é por conta e risco, né, de abrir antes e com necessidade. Então, é uma demanda, né? Precisa, então tem que abrir. Mas então, Duda, via de regra, a partir de 15 dias aí, para um inoculante mais básico e com inoculantes que tem a Buchneri acima de 30 dias. Olha só. E retirada? Como assim? Quais as dicas para retirada? Então tá. A gente tem que sempre tomar cuidado, na hora de retirar, então vai o colaborador, né? O funcionário vai lá retirar, algumas propriedades menores tiram no garfo, outras propriedades eles tiram na pá carregadeira. Na concha, né? Na concha, isso. Então sempre tem o vagão também, hoje autocarregado. Autocarregar, isso aí é ótimo, né? Mas não é todo lugar que a gente acha. Então é assim, sempre tentar mexer o menos possível, Duda. Então assim, pensa que o silo, ele é um todo, assim. Então, sempre que você vir com a concha, o que a gente indica? Sempre de baixo pra cima. De cima pra baixo. De cima pra baixo, perdão. Você de baixo pra cima. Vim descascando o silo. E aí, tomar muito cuidado na hora de pegar essa silagem que você descascou. Porque tem muita gente que vai lá, mete a concha no meio do silo, já faz um racho. Você já fez isso, Duda? Pelo amor de Deus. Já fiz, gente. Agora eu não faço mais. Não, me chama, Duda. Dá uma dor no coração quando pega e levanta. Nossa, aí você vê um monte inteiro levantando. Aí eu só fico imaginando, na minha cabeça, eu fico pensando nas bactérias, assim, achando o máximo, o ar entrando e elas aproveitando todo o ar que tá entrando, tipo, liberdade. Gente, olha só como que é importante, né? Ter um consultor técnico pra tirar todas essas dúvidas. E vocês têm aqui hoje a Tainá da Orofino. Obrigada. Sim. Então, é muito importante você ter a dica do profissional. Você que está nos acompanhando aí, preste atenção em todas as dicas que a Tainá está passando aqui para vocês. E aproveita, porque não é todo dia que a gente encontra essas informações. E assim, Duda, a Orofino, ela pensando no produtor, no pequeno, médio e grande produtor, ela lançou uma plataforma que chama iUse In. No iUse, que é uma plataforma totalmente gratuita. Olha só. Para o pecuarista, para você que tem os seus carneiros, poxa, eu tô com uma dúvida, como que eu vou fazer tal coisa? Tem o iUse,
eu vou deixar o link com vocês depois. E aí, lá tem tudo, tem aula de silagem, aula de inseminação, boas práticas, tem tudo. E é uma plataforma, assim, que é gratuita, né? Depois a gente vai deixar disponível aí pro pessoal. Sim, interessante. É muito legal. Sem contar que existem os consultores técnicos que tem, a Ouro Fino tem no Brasil inteiro. Então, qualquer produtor de qualquer região, poxa, olha, eu tô aqui na Bahia, tem um consultor do Ouro Fino lá. Pode procurar, pode entrar nos canais do Ouro Fino. O nosso site é bem completo, tem o 0800, a gente tem um programa no canal Rural também. Então, assim, pode acessar, a gente ama quando o produtor, ele consegue acessar a gente, porque todo momento que você está ensinando, você está aprendendo também. Exatamente. Olha a aula que eu tive aqui hoje. Gente, vamos dar uma olhada nos comentários? A Tânia nos acompanhando, Magda, Maria Lindalva, Rodolfo Aparecido, boa noite aqui de João Ramalho. O pessoal de João Ramalho participando também, Daniele, Mauro Augusto Moreira, o Abitão, né, mano? O Abitão tá sempre on aqui. José Antônio, boa noite pra você também. Boa noite, Giane, Val Rosa, parabéns, obrigada, Val. É muito bom. Posso dar uma bisbilhotada? Eu já vi. O Mauro da Versailles, um abraço. Amigo, nosso companheiro de empresa. Eu já vi um pessoal aqui, ó. O Fred, ele é consultor técnico da Ouro Fino, lá no Vale também. Mandou tá aqui. Tá aqui com a gente. O pessoal da Grossolo, de Bauru, colocou aqui também. Estão comentando. Que legal. Que legal, gente. Isso aí. A gente agradece muito, Tainá, a sua participação. Como eu falei, é uma aula que a gente fez aqui. Porque não é fácil produzir a silagem. E às vezes o produtor fica com dúvidas e comete uns erros que são tão simples de corrigir. É isso. Né? E a gente está trazendo essa informação. Esse é o nosso intuito, né, Juan? Com certeza. Silagem de milho é um alimento precioso, né, para os animais. E os detalhes na hora do processamento dele, né, que nem nós falamos, lógico que nós não dispensamos os detalhes do cultivo do milho, né, mas eu acho que não cabe a nós, né, eu mesmo tenho pouco conhecimento do cultivo de milho, porque era o pessoal da agronomia, né, mas tendo um cultivo muito bom, esses detalhes na hora do processamento de silagem são extremamente importantes, porque, como eu falei, pegando o final agora da silagem, não adianta ter feito nada disso corretamente e no final a retirada ser ruim, porque você vai estragar o alimento da mesma forma que tivesse estragado no início, né? Então realmente é uma coisa que eu aprendi a avaliar, a olhar com um olhar diferente, né? Porque no dia a dia nós vemos, às vezes, vamos fazendo assim mesmo, vamos fazendo. Então, a gente pega essa faminha de chato, porque precisa ser rigoroso. Nós começamos a olhar com um olhar rigoroso. E uma dica também que eu aprendi com o convívio com o produtor, você que é produtor e você que é um gerente, ou você que é o responsável, procura explicar o porquê desses detalhes para o colaborador que está ali. Exato. Né? Porque muitas vezes o que eu vejo, ninguém erra porque quer, mas às vezes erra por não ter a falta do conhecimento. Né? Muitas vezes eu já cheguei em propriedades do tratador falar assim, eu estou fazendo o melhor que eu posso do jeito que eu sei. Nunca ninguém chegou para me explicar que era assim uma retirada. Eu já vi, tá? Um colaborador chegar e falar isso. E você fala assim, né? Às vezes o cara é mandado embora, infelizmente, por falta de uma informação. Né? Então a gente são informações básicas, quem puder compartilhar, quem puder assistir. Exatamente, né? pessoal. Porque, curtam a página, né? Sim, sigam, compartilhem o vídeo que vai ficar salvo aí, tanto no Facebook quanto no YouTube. E dissemine informação, que é o que a gente precisa. Hoje a gente está aqui, né, com profissionais de alta qualidade. Tainá, que veio de longe aqui, né, dar essa aula pra
pra gente. Estou muito honrada, Tainá, porque eu aprendi muito com você hoje. Eu não sou da área, que o Rua é da área também, tem esse conhecimento, mas para quem não é da área, é muito importante ter esse tipo de informação. Obrigada. Então, muito obrigada mesmo pela sua participação aqui com a gente. E, que nem o Rua falou, gente, curtam, sigam a página, compartilhem o vídeo, chame o pessoal aí para assistir. Você também que está do outro lado quer ser um dos nossos patrocinadores, né, Rua? Entre em contato, porque o Hábito a gente está aqui para divulgar, né, a marca e levar informação para todo mundo. Quem é técnico, quem é produtor, quiser ser um convidado também, quiser participar do programa, olha, eu sou produtor, eu gostaria de divulgar uma produção que eu faço, né? Eu sou técnico, eu gostaria de ir lá divulgar, eu gostaria de participar. Gente, o Agro tá muito rosa aqui hoje, viu, Tainá? Porque olha só, nossa convidada, Tainá, maravilhosa, médica veterinária, né? Tá aqui e representa a mulherada no meio que é predominantemente masculino. Isso. Então, parabéns, Tainá, por estar firme nesse propósito e por estar representando nós mulheres. Mas tem uma mulher também, Rua, que eu queria mostrar aqui, porque hoje é o momento dela, não sei se você reparou. Eu tô percebendo. Eu tô quietinho dela. E a gente tem um quadro aqui, Tainá, que chama Sua Foto no Mapa. Vou mandar a minha. Sua foto, seu vídeo. Seu vídeo também. E a nossa participante de hoje é a Valquíria Godoy. Gente do céu, vocês não sabem que mulher é essa. Ela trabalha na empresa Unimáquinas Agrícolas, é prestadora de serviço e é de rancharia. Gente, ela é operadora de colheitadeira de cana. Jura? Valquíria, parabéns, né? Pela sua atuação na área. A gente quer ver você. Não pilota nem cinquentinha. Nem isso. E olha só, Valquíria. né? Vamos falar, Andressa, você pode soltar o vídeo da Valquíria pra gente? A Valquíria tá bom aqui, né? Eu tô curioso pra ver também. Eu também. Sai longe dali. Gente, parabéns, Valquíria, eu quero conhecer você, hein? Parabéns, Juan, trazer você olha, aqui. Muito legal, né? Exatamente. Muito legal. E, gente, recadinho final. Amanhã tem programa às 8 horas da noite, programa Vivendo Empreendendo. E a convidada, gente, é a Cidinha Masi, com os apresentadores Denis e Alessandra. É isso aí. Amanhã tem programa deles, fiquem ligadinhos também, 8 horas da noite. E para finalizar, eu queria agradecer a nossa patrocinadora também, Dani, se você puder trazer. A gente tem uma lembrancinha para você, Tainá. Obrigada. Nossa patrocinadora da Magda. Legal. E agradecimento à sua participação Nós com a gente estamos com a hoje. presença da Dani hoje no estúdio. Exatamente, ela está aqui nos bastidores também. Que legal. Muito obrigada, viu, pessoal. Tainá? Obrigada. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, falar que eu me coloco à disposição de todo mundo que está vendo, o produtor, que tem uma dúvida, eu me coloco à disposição, vocês têm meu contato, pode passar. A Ouro Fino ela é uma empresa aberta e ela quer aumentar a produtividade do produtor. E eu queria deixar meus parabéns para vocês, eu não imaginava que era assim, é tudo muito profissional, estou muito orgulhosa de vocês. A gente Nós que agradecemos você ter aceitado Obrigada, ter gente. vindo. Obrigada. E eu acho que foi muito válido, né, o bate-papo. Lógico que tem muito mais coisas detalhadas para falar, mas Sim, o tempo não permite e eu acredito que A gente nós deixa falamos. aberto aqui para a doutora Tainá tá tirando dúvida de vocês. Sigam nas redes sociais, né? Qual é a sua arroba, Tainá? É Tainá com Y, SJR. Perfeito, gente. Sigam a Tainá, mandem suas dúvidas, entrem em contato com ela, que ela vai ajudar vocês. E para a gente finalizar o programa de hoje, um recadinho, gente, do Dr. Felipe Santos sobre a febre maculosa, né? Que é aí uma febre que o pessoal chama doença do carrapato.
um vídeo, gente, para mostrar para vocês umas dicas super importantes para evitar esse mal. Se a Andressa puder soltar aqui pra gente. A febre maculosa, doença do carrapato, ela é causada por uma bactéria chamada Rickettsia rickettsii, que tem como um carrapato o seu vetor, que pega a bactéria, quando inocula ao animal silvestre ou ser humano, acaba causando a doença. O quadro clínico dessa doença é dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar e lesões de pele, erupções na nossa pele. E os casos mais graves envolvem insuficiência respiratória, insuficiência renal e alterações neurológicas, podendo levar a pessoa, o ser humano, à morte. É importante a gente prevenir com que haja essa picada do carrapato. Então, temos que evitar áreas de mata densa, mata fechada, áreas que existem aí animais silvestres, áreas sabidamente que tenha carrapato envolvido. A gente precisa usar botas, calças claras, roupas claras, blusas de manga comprida, então claras, porque a gente consegue identificar mais fácil a presença do carrapato. E a blusa comprida, a gente acaba diminuindo a superfície, né, de contato do carrapato para nos picar. Além disso, precisamos ter uma busca nas nossas regiões de dobra, regiões de virilha, regiões de axila, também em couro cabeludo e atrás da orelha, porque são regiões que a gente não consegue, a gente tem uma sensibilidade um pouquinho menor e a gente não consegue ver, né, sentir esse carrapato nos picando. Então, temos que fazer uma busca ativa nessas regiões do nosso corpo. A indústria farmacêutica também, ela produz repelentes, e atrás do rótulo tem repelentes lá indicados contra carrapato. A gente orienta a utilizar, abusar desses repelentes para que evite com que haja uma picada, uma presença do carrapato na nossa pele. Então, uma dica que eu dou é evitar mata fechada, usar roupa clara, usar repelente, fazer uma busca ativa, então, couro cabeludo, atrás da orelha e regiões de dobra como virilha e axila. Se porventura for num lugar endêmico dessa doença e começar a ter dor de cabeça, dor muscular, mal-estar, procure um serviço de saúde, porque há tratamento e o tratamento rápido, o diagnóstico rápido, acaba tirando esse indivíduo de uma situação grave. Até mais. Aí, tá dado o recado, então. Exatamente, gente. Que noite, hein? Muito obrigada a todo mundo que participou. Tainá, quer mandar um beijo pra alguém? Queria agradecer as meninas da Ouro Fino, lá da comunicação, que me deram várias dicas, a Mari, a Ju. Então, queria agradecer pela confiança, né, de eu estar aqui passando as informações pela Ouro Fino. Queria mandar um abraço pra minha família. Um beijo, mãe, pai, pro meu namorado que tá aí no chat comentando. Olha só que legal. Obrigada, pessoal. Obrigada de verdade. Gostaria de agradecer também todo o pessoal que assistiu, que acompanhou nós até agora. Vem acompanhando os outros programas e quem não assistiu ao vivo, o programa fica salvo. Fica né? salvo, no Facebook exatamente. E também no YouTube. Né? Então depois sigam as redes sociais aí da TV Oeste Taon e acompanhem, compartilhem o link dos programas também. Tem bastante informação e tá muito legal. Beleza, pessoal? Obrigado. A Valquíria tá online aí também acompanhando a gente. Valquíria, a gente quer você aqui, queremos te conhecer. E amanhã então tem o programa Viver e Empreender e na segunda-feira, 7h30, o programa Viver Bem com Patrícia Haddad, que é um quadro novo aqui da TV também, voltado para a área da saúde. Mas é isso aí, gente. Muito obrigada. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus e um beijão e até a próxima, hein? Até a próxima. Valeu. Tchau, pessoal.